Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, a disciplina de Noções Gerais de Direito Administrativo. Esse é um conteúdo que aparece muito em provas de segurança pública porque ele explica como o Estado funciona, quais são os limites da atuação do agente público e quais regras controlam atos, poderes, serviços, bens e responsabilidade. Se você entende direito administrativo, você entende porque a administração pode agir de determinada forma. Quando ela não pode, quais são os princípios que orientam tudo e como evitar abuso de poder. Conceito de direito administrativo. Direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a organização e o funcionamento da administração pública e regula a atuação do Estado quando ele presta serviços, exerce poder de polícia, administra bens e pratica atos administrativos. Ele define competências, limites, deveres e mecanismos de controle. O foco do direito administrativo não é a política, mas a atividade administrativa. Como o Estado executa suas funções no dia a dia para atender ao interesse público. Para quem vai atuar na Guarda Municipal, isso é essencial porque você é agente público e suas ações são atos do Estado, sujeitas a princípios, controles e responsabilização. Administração pública direta e indireta. A administração pública pode ser entendida em sentido subjetivo, como conjunto de órgãos e entidades, e em sentido objetivo, como atividade administrativa. Em sentido organizacional, ela se divide em administração direta e administração indireta. A administração direta é formada pelos órgãos integrados às pessoas políticas, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, por exemplo, secretarias, departamentos e coordenações. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria, eles fazem parte do ente político. A administração indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria, criadas para descentralizar atividades do Estado. As principais são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquias e fundações públicas de direito público têm regime jurídico predominantemente público e exercem atividades típicas do Estado. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm personalidade de direito privado, embora sujeitas a controles e regras específicas. Para a prova, é importante reconhecer a diferença. Órgão não tem personalidade jurídica, entidade tem. E lembrar que município, como ente federativo, tem sua administração direta, onde normalmente se insere a Guarda Municipal. Princípios do direito administrativo. Os princípios são as bases que orientam e limitam a administração. Os principais são os princípios constitucionais expressos do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade significa que a administração só pode agir quando a lei autoriza e dentro da competência. Isso é diferente do particular, que pode fazer o que a lei não proíbe. Impessoalidade exige atuação orientada ao interesse público, sem favorecimento ou perseguição, e também impede promoção pessoal de autoridades. Moralidade exige probidade, boa-fé e lealdade institucional. Não basta ser formalmente legal se o ato for desonesto ou desviado. Publicidade é transparência dos atos, permitindo controle social e validade de muitos atos, com exceções legítimas de sigilo. Eficiência exige resultados, qualidade e economia, mas sempre dentro da legalidade e do devido processo. Além desses, há princípios implícitos e reconhecidos no sistema, como finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, autotutela, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Finalidade significa que todo ato deve buscar o fim previsto na norma e no interesse público e não objetivo pessoal. Motivação exige que decisões sejam justificadas com fundamentos de fato e de direito, especialmente quando afetam direitos ou aplicam sanções. Razoabilidade e proporcionalidade exigem que a medida seja adequada, necessária e equilibrada, evitando exageros. Segurança jurídica protege estabilidade e previsibilidade e limita mudanças arbitrárias e revisões tardias. Autotutela é o poder-dever da administração, rever seus próprios atos, anulando os legais e revogando os inconvenientes, com limites. Supremacia do interesse público explica prerrogativas do Estado em certas situações, mas não autoriza abuso.
Indisponibilidade do interesse público significa que o gestor não é dono do interesse público, não pode abrir mão de direitos e deveres sem previsão legal. Poderes da administração pública. Poder administrativo é o conjunto de prerrogativas instrumentais para a administração cumprir suas funções. Os poderes mais cobrados são hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Poder hierárquico é o poder de organizar internamente, distribuir competências, delegar, avocar, dar ordens e controlar subordinados. Não existe hierarquia entre entidades distintas, mas existe dentro da estrutura administrativa. Poder disciplinar é a capacidade de apurar infrações funcionais e aplicar sanções a servidores, em certos vínculos, a particulares com relação especial com a administração, como contratados. Poder regulamentar é o poder de expedir regulamentos e atos normativos para dar execução à lei, detalhando o procedimento sem inovar contra a lei. Poder de polícia é o poder de restringir e condicionar atividades e direitos individuais em favor do interesse público, como segurança, ordem, higiene, tranquilidade e proteção de bens. A Guarda Municipal atua em contexto de proteção de bens, serviços e instalações públicas, colaboração com a segurança urbana, e isso envolve exercício de poder público com limites. Uso e abuso do poder é um tema que aparece muito em concursos de segurança. Abuso pode ocorrer por excesso de poder, quando o agente extrapola sua competência ou aplica medida além do permitido, e pode ocorrer por desvio de finalidade, quando o agente usa o ato para fins pessoais ou diferentes do interesse público. O ponto de prova é entender que o ato abusivo é inválido e pode gerar responsabilização do agente e do Estado. Atos administrativos. Ato administrativo é manifestação unilateral de vontade da administração ou de quem a represente, sob regime jurídico de direito público, com finalidade pública, capaz de produzir efeitos jurídicos. Em prova, o ato administrativo é cobrado por elementos e atributos. Elementos, também chamados requisitos, são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência é o poder legal para praticar o ato, normalmente irrenunciável e exercida nos limites da lei, embora possa haver delegação e avocação quando permitido. Finalidade é sempre o interesse público previsto em norma. Desvio de finalidade torna o ato inválido. Forma é o modo de exteriorização, geralmente escrita e formal. E quando a lei exige forma específica, ela é obrigatória. Motivo é a situação de fato e de direito que justifica o ato. Objeto é o efeito jurídico do ato, aquilo que ele decide, como conceder, autorizar, punir, interditar. Atributos dos atos administrativos incluem presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, em alguns casos, autoexecutoriedade. Presunção de legitimidade significa que o ato nasce com presunção de que é válido até prova em contrário. Imperatividade significa que o ato pode impor obrigações, independentemente da concordância do particular, desde que dentro da lei. Autoexecutoriedade significa que a administração pode executar o ato diretamente, sem ordem judicial, em certas situações, quando a lei autoriza ou quando a urgência, sempre respeitando limites e proporcionalidade. Nem todo ato é autoexecutório. E existe também a tipicidade, no sentido de que atos seguem formas e espécies previstas no ordenamento. Classificação de atos pode aparecer por espécies como atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Atos normativos criam regras gerais, como regulamentos e instruções. Ordinatórios organizam funcionamento interno, como ordens de serviço. Negociais envolvem consentimento e autorização, como licenças e permissões. Enunciativos certificam situação, como certidões e atestados. Punitivos aplicam sanções, como multas e advertências. Para a Guarda Municipal, muitos registros e comunicações são instrumentos administrativos que precisam de forma correta e motivação, especialmente fiscalização de posturas, proteção de bens e atuação em eventos, conforme normas municipais. Controle dos atos administrativos. Controle é a forma de garantir legalidade, legitimidade e eficiência. Controle pode ser administrativo, judicial e legislativo. Controle administrativo é feito pela própria administração, por autotutela, corregedorias, auditorias e revisões. Controle judicial é feito pelo judiciário quando provocado e costuma analisar legalidade, não mérito administrativo.
Mérito é conveniência e oportunidade, e em regra o judiciário não substitui o administrador nesse ponto, salvo quando é legalidade, desvio ou abuso. Controle legislativo é feito pelo Poder Legislativo, com auxílio de tribunais de contas, avaliando contas, gastos e legalidade. Para a prova, é muito importante a diferença entre anulação e revogação. Anulação é por ilegalidade e pode ser feita pela administração ou pelo judiciário. Revogação é por conveniência e oportunidade e só pode ser feita pela administração, não pelo judiciário, porque envolve mérito. Também é importante entender que atos ilegais devem ser anulados e atos legais podem ser revogados se deixarem de ser convenientes, respeitando limites como direito adquirido e segurança jurídica. Agentes públicos. Agente público é toda pessoa física que exerce função pública, ainda que temporariamente ou sem remuneração. Essa definição é ampla e inclui servidores, empregados públicos, ocupantes de cargos em comissão, agentes políticos e particulares em colaboração, conforme o caso. A prova costuma cobrar diferenças entre cargo, emprego e função. Cargo público é criado por lei, com atribuições e remuneração, e normalmente vinculado a regime estatutário. Emprego público é vínculo trabalhista regido pela CLT, comum em empresas estatais e algumas entidades. Função pública pode ser atuação temporária, função gratificada ou atividade desempenhada sem cargo efetivo, conforme regras. Agentes têm deveres e responsabilidades. Deveres incluem legalidade, probidade, eficiência, lealdade, urbanidade e sigilo quando necessário. Responsabilidade pode ser administrativa, civil e penal, dependendo do ato. Para a Guarda Municipal, isso é prático. Abuso, excesso, discriminação e violação de dever podem gerar processo administrativo e responsabilização. Também há prerrogativas e garantias, mas elas existem para o serviço, não para benefício pessoal. Serviços públicos. Serviço público é atividade destinada a satisfazer necessidades coletivas, prestada diretamente pelo Estado ou por quem o represente, sob regime jurídico específico. Pode ser prestado diretamente pelo município ou delegado a particulares por concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e a legislação. A prova pode cobrar a ideia de que o Estado mantém titularidade e dever de fiscalização, mesmo quando delega execução. Serviços públicos devem seguir princípios como continuidade, generalidade, modicidade e eficiência. Continuidade significa que serviços essenciais não podem ser interrompidos injustificadamente. Generalidade significa atendimento sem discriminação. Modicidade envolve tarifas e custos razoáveis quando a cobrança. Eficiência exige boa prestação. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado é o dever de reparar danos que seus agentes causarem a terceiros. A Constituição estabelece, em regra, responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes nessa qualidade. Objetiva significa que não precisa provar culpa do Estado, basta conduta, dano e nexo causal. O fundamento é a teoria do risco administrativo. O Estado assume riscos de sua atuação e deve indenizar quando causa dano. Existem excludentes ou atenuantes do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro e caso fortuito ou força maior, conforme a situação. Depois de indenizar, o Estado pode buscar ressarcimento contra o agente se houver dolo ou culpa por ação regressiva. Em prova, isso aparece muito em contexto de segurança. Se um agente age com abuso e causa dano, o Estado pode ser responsabilizado objetivamente e o agente pode responder internamente e regressivamente. Servidores públicos. Servidores públicos, em sentido estrito, são os ocupantes de cargos públicos, geralmente sob regime estatutário. A prova pode cobrar direitos, deveres e princípios de atuação. É comum cair a ideia de que servidor deve agir com legalidade e eficiência e que responde por infrações. Também pode aparecer a diferença entre provimento efetivo, temporário ou comissionado, além de estabilidade em certos regimes. Mas o edital aqui pede noções gerais, então o foco é entender a posição do servidor como agente do Estado, sujeito a deveres, disciplina e controles. Bens públicos. Bens públicos são bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e também certos bens afetados ao serviço público. Eles se classificam, em linhas gerais, em bens de uso comum do povo, como ruas, praças e rios, bens de uso especial,
como prédios públicos, escolas, unidades administrativas e bens dominicais, que são bens do patrimônio disponível do Estado, não afetados diretamente a uso comum ou serviço, podendo ser alienados conforme regras. Bens públicos, em regra, têm características como imprescritibilidade, ou seja, não se adquirem por uso capião, inalienabilidade relativa enquanto afetados, isto é, bens de uso comum e de uso especial não podem ser vendidos enquanto estiverem afetados a essa finalidade, impenhorabilidade, em regra, por proteção ao interesse público. Para a Guarda Municipal, bens públicos são um foco direto: proteger praças, parques, escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e equipamentos urbanos. Compreender a classificação ajuda a entender por que certos espaços têm regras específicas de uso e por que o Estado deve garantir conservação e ordem, sempre respeitando direitos fundamentais. Fechando a aula, o núcleo de direito administrativo para a Guarda Municipal é simples e poderoso. A administração existe para atender interesse público, mas só pode agir dentro da lei. Princípios orientam e limitam. Poderes administrativos são instrumentos e podem virar abusos se mal usados. Atos administrativos têm requisitos e podem ser controlados e anulados. Agentes públicos têm deveres e respondem por excesso. Serviços públicos devem ser contínuos e eficientes. O Estado responde por danos causados por seus agentes, e bens públicos pertencem à coletividade e merecem proteção e uso adequado. Se você dominar essas ideias com exemplos práticos, você acerta a maior parte das questões e ainda fortalece sua atuação profissional no dia a dia.